Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre a situação atual, crise, bolsa em queda, o que fazer com as ações, muita gente perguntando, né? Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E também eu lembro que o vídeo, né, o áudio desse vídeo já está lá no Spotify e que também um dos nossos analistas, o Roberto, publicou um vídeo no fechamento do pregão agora exclusivo para os nossos clientes, né, comentando do dia e também falando dessas questões aqui de maneira mais aprofundada, né, levando em conta as nossas recomendações. Tá? Vamos falar um pouco aí sobre essa questão do cenário atual, o que está acontecendo com os mercados. Claro que sempre tem muita coisa ao mesmo tempo, né, pessoal? E a gente tem que focar um pouco mais naquelas que são mais importantes, lembrando que daqui a um pouco pode aparecer alguma coisa que não está no radar de ninguém. Então, o que a gente recomenda sempre é o investidor ficar menos preocupado em tentar adivinhar o que vai acontecer, porque ninguém sabe o que vai acontecer, né? E ficar mais preocupado em entender uma estratégia, entender o seu perfil e pensar de forma mais estrutural. O investidor ele tem que se acostumar a pensar mais antes de começar a investir, que é o que a gente faz aqui, e menos depois, né? Ficar menos preocupado com as coisas que vão acontecer depois, até porque o mercado não precisa cair para as pessoas saberem que o mercado vai cair, por exemplo. Né? Não precisa ter uma crise para a gente saber que em algum momento vai ter uma crise. Mas o que tem hoje, né, pessoal, que impacta mais, claro que nós temos uma situação um pouco mais tranquila aqui no Brasil quando a gente fala de inflação, né? Os próximos indicadores de inflação devem vir bem mais leves, né? Até em função dessa questão da baixa do preço dos combustíveis, nem que seja no curto prazo. Isso vai acabar ajudando. Claro que tem a questão fiscal, que está um pouquinho mais complicada, tem a questão das eleições, mas a situação não está tão ruim, ainda mais a gente levando em conta, né, o cenário de crise. Alguns indicadores, né, o desemprego caiu um pouco, serviços, varejo, enfim, de uma maneira geral tem vindo mais positivos. Tá? Já nos Estados Unidos a situação é um pouco diferente. A economia lá não deu ainda sinais de forte recessão, vamos dizer assim, apesar de alguns indicadores ter vindo negativos. Né? Hoje a gente teve os resultados dos bancos que não vieram bons, mas também era uma base muito forte de comparação em relação ao mesmo período do ano passado. Mas o que acaba impactando muito forte é a inflação. Né? E quando nós temos uma inflação muito elevada, os bancos centrais têm que subir os juros para combater essa inflação elevada. E se sobe o juro demais, os juros demais podem ter um impacto muito grande na economia. E esse é o principal receio do mercado, é que a inflação esteja muito descontrolada nos Estados Unidos, de maneira com que o Fed eleve os juros muito acima do esperado, e isso pode, claro, trazer a economia americana para baixo, e aí o mundo todo vai para baixo. Ah, Thiago, tem como a Bolsa brasileira subir e a Bolsa americana não subir? Claro que nós aqui temos recomendações tanto lá quanto aqui, né? A gente gosta dessa questão da diversificação, entende que isso é importante. Tem como acontecer, isso já aconteceu, né? Se a gente pegar ali 2002, 2003 até 2007, 2008, a Bolsa brasileira subiu muito mais do que a Bolsa americana. Da mesma forma que se a gente pegar de 2010 até 2016 e 2017, a Bolsa americana subiu muito mais que a Bolsa brasileira. O que a gente tem que entender são as conjunturas. Né? Aquela conjuntura de 2002, 2003 era um pouco diferente, principalmente em relação à questão do mundo estar crescendo muito mais do que estava crescendo hoje. Mas pode acontecer, pessoal? Pode. Se isso aí vai acontecer, não tem como saber. Né? A gente sabe que tem ações baratas aqui, tem ações baratas nos Estados Unidos, mas se efetivamente os preços das ações vão subir ou não, infelizmente não tem como a gente saber. Né? Até porque dessa vez o que a gente tem diferente é justamente esse cenário de inflação americana aí mais elevada. Né? Claro que o Covid impactou, a guerra recentemente impactou, mas isso aqui também é um processo aí de anos e anos de impressão de dinheiro que a gente já comentou algumas vezes. Né? Então, a gente pode experimentar nos próximos anos uma inflação mais elevada, um juro mais elevado, sem, claro, como eu comentei, aparecer alguma coisa nova que mude todo esse cenário ou que acabe piorando esse cenário aqui também. Mas quando a gente olha os indicadores de inflação, né, essa aqui é a inflação ao consumidor, é o maior patamar desde a década de 80. Então a gente tem esse fator novo, né?
E é importante que os nossos investimentos, principalmente quando a gente fala em ações, eles estejam preparados para esse cenário ou esse possível cenário da gente passar um tempo maior aí com a inflação mais elevada, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a bolsa no curto prazo, no longo prazo, no médio prazo, tem expectativas diferentes. Quando a gente olha a bolsa, por exemplo, para o longo prazo, né, pessoal, se eu tenho uma carteira de ações, o que é mais importante no longo prazo? Eu tenho empresas que vão conseguir sobreviver a esse momento, né? Se eu tenho empresas que conseguem repassar preços, empresas que têm chance de ganhar uma participação de mercado, mesmo que o preço dessas ações caiam, eu estou tranquilo lá posicionado em função da qualidade das empresas, né? Mas pode acontecer das ações continuarem caindo mesmo com as empresas performando bem. A gente enxerga hoje um cenário muito diferente do que a gente encontrou em outras crises, né? As boas empresas estão muito mais bem preparadas, até em função do que aconteceu com o Covid. Muita empresa aumentou caixa, enfim. Várias delas vão continuar divulgando bons resultados. Então, é possível até que a gente veja a bolsa ficar ainda mais barata, porque várias empresas vão continuar divulgando bons resultados mesmo, e os preços das ações não vão acabar correspondendo. Claro que a gente tem que saber separar essas boas dessas ruins, e principalmente cuidar e não ter empresas que se prejudicam em tempos de inflação elevada, empresa que não repassa preço, empresa brasileira que tem custo em dólar e receita em real, né? Empresa que é muito nova, empresa que não tem histórico, que depende muito de juro baixo. Isso é importante que o investidor faça o dever de casa mais antes, né? Então, nós aqui não fizemos nenhuma alteração significativa nas carteiras de longo prazo, porque a gente já fez o trabalho antes, né? Então, é importante que a gente saiba antes o que fazer de acordo com os cenários que vão aparecendo. Então, a Capitalizo sempre sabe o que fazer. Isso não significa que a gente sabe para onde é que vai os preços. Isso não. Mas a gente sempre sabe como agir nas situações e é importante que o investidor faça isso também. Quando a gente olha um cenário aí mais de curto prazo, né, o Ibovespa ele está em tendência baixista. Esse aqui é o gráfico semanal, já mostrei ele aqui algumas vezes nas últimas semanas. Nós iniciamos já na semana retrasada, faz umas 3 semanas, uma montagem de uma operação de proteção de carteira. E se o Ibovespa perder essa casa aqui dos 93, 94 mil pontos, a gente pode aumentar essa proteção de carteira. Sobre o dólar, tá, pessoal? O dólar está em tendência de alta, né? Rompeu aqui essa casa dos 5,40 e tem tudo agora para ir embora, né? O dólar vem respeitando muito bem os movimentos gráficos aqui desde 2019 e a nossa expectativa do preço do dólar para o longo prazo continua positiva no sentido de ter um dólar valorizado. A gente não sabe se vai bater 6, 8, isso aí tudo é chutômetro, né? Não vão atrás dessas previsões. Eu sei que às vezes o não sei incomoda, né? Onde vai bater o dólar? Não sei. Como é que os caras lá não sabem? Porque ninguém sabe, né? Mas essa é a verdade. Muita gente prefere se enganar achando que alguém sabe para onde vai bater o preço do dólar e ninguém sabe. Muita gente quer se enganar achando que alguém sabe efetivamente quanto a economia vai subir, vai cair, se a bolsa vai subir ou cair, efetivamente ninguém sabe. E ninguém precisa saber disso para ganhar dinheiro. O que a gente tem que ter são estratégias que nos mostrem e nos deixem preparados para os cenários diferentes que vão aparecer, que, como eu falei, é o que a gente faz aqui. E dólar forte para a gente, né, pessoal, é acima de 4,30, 4,50, vai estar cheio de empresa exportadora aqui no Brasil ganhando dinheiro pra caramba, ainda mais agora com o dólar nessa casa aí de 5,40, 5,50. E o IVVB, que é o SP em reais, né, tá em tendência de alta. Então nós temos a Bolsa Americana em reais em tendência de alta, o dólar em tendência de alta e a Bolsa em tendência baixista nesse momento, tá? Eu lembro, né, pessoal, que aqui nós temos diversas estratégias e é importante que o investidor entenda o perfil dele para daí ele escolher a estratégia que está mais de acordo com o perfil dele. Vamos supor que o investidor quer ter uma carteira de dividendos. A gente tem a nossa carteira de dividendos ali, que é uma ótima carteira. A melhor carteira do Brasil hoje de dividendos é a da Capitalizo. Ali tem eu vou colocar aqui para vocês na descrição, tem o dividend yield recebido ao ano, tem o desempenho histórico aqui da carteira. Mas ela é uma carteira de renda variável, né? Ela está positiva esse ano, tá? Mas ela poderia estar negativa, ela já fechou negativa, mesmo em 2020 ela caiu aqui 3%, né? Então é importante que o investidor saiba que tem volatilidade. Se o investidor não tem perfil para ter 100% do capital dele em bolsa, ele vai ter um pouco mais de renda fixa
e vai ter lá 30%, 40% da carteira dele com a carteira de dividendos. Isso é o mais que vocês mais devem se preocupar, e não em tentar ficar adivinhando o cenário, mas é para quem tem ações é entender o quanto vocês devem ter em bolsa do total do capital de vocês. Esse é o principal erro do investidor. O investidor acha que o mais importante é ele saber qual ação vai subir, qual vai cair, e não é isso. É ele entender se ele tem perfil. Né? Eu tenho perfil para ter mais ações, eu posso ter tudo numa carteira de dividendos, posso ter na carteira de dividendos, posso ter na carteira de fundos imobiliários, posso ter uma carteira diversificada, que aí o peso, né, da parte de renda variável vai diminuir ou aumentar de acordo com o perfil. E nós temos também estratégias de médio e curto prazo que são muito mais focadas no preço da ação do que na qualidade da empresa. Então, isso que é importante. O investidor entender o perfil dele, né? Entender o quanto ele vai ter de renda variável, ter e seguir uma estratégia, que é o que a gente fala. Tem que ter o EDP, né? Que é o E de estratégia, disciplina para seguir a estratégia e paciência para seguir essa estratégia. E com o tempo os resultados acabam aparecendo. E o principal, né, pessoal, não fazer movimentos por impulso. Se vocês não sabem o que vocês estão fazendo, entrem em contato com a gente auxilia vocês nesse processo, sigam uma das nossas carteiras, sigam uma das nossas estratégias. A gente faz questão que as pessoas sigam as nossas estratégias, desde que elas entendam o seu perfil e entendam o perfil de cada estratégia. E é super simples isso, né? E aí a gente não vai ter nenhum movimento impulsivo de sair comprando tudo a qualquer preço, nem sair vendendo tudo a qualquer preço, tá? Isso aqui é o mais importante de tudo. Vou deixar para vocês aqui na descrição também do vídeo esse cupom que dá até 25% de desconto na nossa assinatura Full Trader, que tem as operações de médio e curto prazo e tem 4 carteiras de longo prazo também. As informações a respeito de todas as nossas assinaturas e contatos aqui na descrição. Qualquer dúvida, pessoal, nos chamem ali no WhatsApp, nos chamem no Instagram, mandem um áudio, mandem uma mensagem que com certeza a gente vai conseguir auxiliar todos vocês, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!